Bom dia a todos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos irmãos. Nós vamos ler o Evangelho nesta manhã, no livro de Mateus, no capítulo 28, os versos de 18 a 20. O Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 28, os versículos de 18 a 20. Esse texto é chamado a grande comissão, ou a grande tarefa que Jesus delega aos seus discípulos, e é o registro de um encontro que Jesus tem com os seus discípulos após a sua ressurreição. O Cristo ressurreto está novamente reunido com os seus 11, porque Judas já não mais está presente. Ele está reunido com os seus discípulos e então apresenta-lhes o que passou a ser conhecido na história da igreja como a grande comissão. Mateus 28, os versos de 18 a 20, diz assim a palavra de Deus: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Oremos. Deus nosso Pai bendito, nós te damos graças pela tua palavra que está diante de nós. E pedimos-te que, pelo Teu Espírito Santo, ela produza fruto em cada um de nós, para a Tua glória. Dá-nos entendimento, dá-nos o comprometimento, esclarece-nos e revela-nos ainda mais das Tuas verdades para a nossa vida. Nós te pedimos assim, Pai. Te pedimos assim, com gratidão, e em nome de Jesus, Teu Filho, para a Tua glória. Amém. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. O discipulado é uma prática esquecida, negligenciada ou perdida na história da igreja, e mais precisamente na história da igreja contemporânea. Dallas Willard, o último texto publicado em português, que ele tem pela editora Mundo Cristão, é curiosamente chamado de A Grande Omissão, fazendo este jogo e este confronto entre a grande comissão do discipulado e a grande omissão da igreja em relação ao fazer discípulos. Eu concordo parcialmente que isto seja verdadeiro, porque o discipulado, por um lado, é negligenciado como uma ação intencional. É raro aquele cristão ou rara aquela comunidade que tem uma ação intencional na direção do discipulado, que age de maneira consciente do fato de estar fazendo discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas também concordo que seja parcialmente verdadeira a afirmação de que a grande comissão se tornou uma grande omissão, porque o discipulado, ele é também mal compreendido ou confundido. Por exemplo, confunde-se discipulado com doutrinação. Compreendemos que fazer discípulos é ensinar as pessoas as verdades das doutrinas cristãs. E fazemos isso através de uma prática pedagógica, ensinando princípios abstratos, verdades, conceitos filosóficos, teológicos, geralmente fazendo afirmações categóricas e acrescentando ao lado destas afirmações uma meia dúzia de versículos bíblicos que possam corroborar aquilo que estamos afirmando, e depois verificamos se a pessoa de fato aprendeu. Por exemplo,
Nenhuma condenação há para aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Onde está isso na Bíblia? Se a pessoa souber responder, é um bom discípulo. Se não souber responder, precisa ser melhor doutrinada. Se nós perguntarmos à pessoa o que significa a santificação, qual a diferença entre santificação e justificação? O que é a salvação? A salvação é pela fé ou pelas obras? Pela fé. Mas onde está isso na Bíblia? Se a pessoa souber responder, está bem discipulada. Se não souber responder, precisa ser melhor discipulada. Nós confundimos então discipulado com doutrinação. Ensinar verdades bíblicas e ensinar verdades que estejam corroboradas por uma meia dúzia ou 4 ou 5 versículos bíblicos. Confundimos também o discipulado com doutrinação, mas também com treinamento. Chamamos que capacitar liderança, ensinar as pessoas como dirigir um grupo pequeno, como atuar no ministério da igreja local, como envolver-se na dinâmica de serviço de uma comunidade, como aperfeiçoar pessoas para que sirvam, nós chamamos isso de discipulado. Confundimos treinamento, capacitação, formação de liderança com discipulado. Confundimos também discipulado com um controle ou uma formatação comportamental. Quando a pessoa se converte a Jesus, então nós vamos ensinar a elas o que é que elas podem fazer, o que é que elas não podem fazer, os lugares que elas podem frequentar, os lugares que elas não podem frequentar. Dizemos a elas que crente não fuma, crente não bebe, crente não joga, crente não faz sexo fora do casamento. Dizemos a elas que crente vai à igreja no domingo, que crente é isso, crente faz aquilo. E então, se a pessoa se comporta direitinho, não passa nenhum cheque sem fundo na praça, paga direitinho suas contas, não dá calote em ninguém, se essa pessoa se comporta adequadamente, nós dizemos que ela está bem discipulada. Se essa pessoa tem alguma falha comportamental, então nós dizemos que ela precisa ser melhor discipulada. E finalmente acho que confundimos discipulado com inserção religiosa. A pessoa chega na igreja, ela não sabe direito cantar as nossas músicas, ela não tem o nosso vocabulário, ela não sabe fazer oração. Inclusive, se a gente ameaça que vai pedir que ela faça uma oração em público, ela se apavora, começa a tremer, a perna balança, soa a mão, e pastor, pelo amor de Deus, não peça para eu orar em público. Então, nós vamos inserindo as pessoas na vida religiosa. Elas vão aprendendo quais são as nossas maneiras, elas no começo não entendem por que o pessoal fecha os olhos na hora do louvor, elas ficam olhando para o lado, aí acho que aqui tem que fechar o olho. Aí elas fecham, meio timidamente, aí depois elas aprendem a levantar a mão, depois batem palma. No começo elas não têm muita afinidade com a realidade da estrutura eclesiástica. Aliás, o que é isso de eclesiástica? Eclesiástica vem de eclesia. Eclesia é igreja. Então, estrutura eclesiástica é a estrutura da igreja. Estrutura da igreja, o que quer dizer isso? Cabeça, tronco e membros? Não. Quer dizer, qual é o organograma da igreja? Qual é a grade de atividades? Como é que essa igreja está organizada? Quais são as suas atividades? Quais são os seus fóruns representativos? A sua assembleia? O que é esse negócio de os membros da igreja digam sim, os outros contrários digam não? Que negócio é esse? Então nós vamos inserindo as pessoas, dali a pouco elas estão formatadas religiosamente. Elas têm o vocabulário certo, elas oram da maneira certa, usam as palavras certas, as fórmulas certas, elas transitam bem na vida da igreja, elas se sentem donas do pedaço. E aí então nós dizemos, está bem discipulada. Começam a servir nas atividades e nos ministérios da igreja, se envolvem, assumem funções de lideranças, estão perfeitamente integradas e a gente fala, esse discipulado deu certo. Então nós confundimos o discipulado com inserção religiosa. E o batismo? O batismo é esta porta de entrada para uma nova religião. A pessoa se converteu. Se converteu quer dizer que agora tem outra religião. Antigamente o IBGE ia bater lá e falar religião, católico. Agora bate lá, religião, evangélico. Então se converteu. Mas evangélico praticante ou não praticante? Eu sou do tempo em que só existia evangélico praticante.
católico nominal e católico praticante. Católico nominal é aquele católico porque a família católica nasceu católico, ensinaram que ele era católico, ele foi na igreja, foi batizado, foi crismado, fez primeira comunhão, mas depois nunca mais voltou na igreja. Vai de quando em vez num casamento, acha muito chato, e o padre fala uma coisa que não tem nada a ver com a outra, lendo tudo, não conhece o noivo nem a noiva, entra um casal, sai, depois entra outro, e a pessoa não gosta daquela liturgia, faz aquilo sem saber direito por quê, vai na missa 1, 2 vezes por ano e diz, eu sou católico, mas não praticante. Aí, estatisticamente, a gente fala que é católico nominal. Aí o católico praticante é aquele comprometido mesmo, que faz e sabe por que faz, que gosta da liturgia, que entende o sentido da sua fé, que está comprometido nos movimentos do catolicismo. O católico carismático, por exemplo, é um católico praticantíssimo, é um católico comprometidíssimo. Então nós dizemos assim, católico nominal, católico praticante. Evangélico era sempre praticante. Agora não, já tem evangélico nominal, evangélico praticante, pseudo-evangélico, pós-evangélico, então tem de tudo. Mas é religião. As pessoas confundem o discipulado com religião. E Jesus aqui, acredito eu, e até pelo entendimento dos apóstolos em seguida, especialmente do apóstolo Paulo, que nos oferece uma boa base de sustentação, para Jesus o discipulado não é nem doutrinação, nem treinamento, nem formatação comportamental e muito menos inserção religiosa. O discipulado é um processo de aprender a viver. Discipular é ensinar a viver. Discipulado tem a ver com a vida. Porque Jesus disse que fazer discípulos implica batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a obedecer a tudo que Ele, Jesus, ordenou. Não é ensinar tudo que Jesus ordenou. Ensinar o que Jesus ordenou, nós fazemos com apostila, com livro, com CD, com fita, com DVD, com curso, com seminário, com sermão. Nós fazemos isso com reunião de pequeno grupo, com reunião de estudo bíblico. Isso tudo serve para ensinar o que Jesus nos ordenou. Mas isso não é discipulado. Discipulado é ensinar a guardar o que Jesus ordenou. O discipulado é ensinar a obedecer o que Jesus ordenou. Por exemplo, quando eu me reúno com você numa lanchonete e digo, Jesus disse que você tem que perdoar a sua mulher. Jesus disse que você tem que perdoar o seu marido. Jesus disse que você tem que perdoar o seu cunhado, o seu irmão, o seu patrão, o seu empregado, o seu amigo de trabalho. Jesus disse que você tem que perdoar o seu primo. E eu lhe dou a base bíblica. Mateus capítulo 18, eu lhe dou a base bíblica de Gálatas capítulo 6. Aí então, você entendeu que Jesus mandou que você perdoasse as pessoas? Digo para você o seguinte, olhe, na oração do Pai Nosso, Jesus falou, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você entendeu que você tem que perdoar? Aí eu vou lá, capítulo do discipulado, perdão. Coloco lá uma marquinha, já ensinei essa lição para você. Ensinei nada. Porque a grande questão do discipulado não é ensinar o que Jesus ordenou. Não basta que eu diga a você o que Jesus quer que você faça. Eu preciso ensinar você a fazer o que Jesus quer que você faça. É ensinar a obedecer o que Jesus ordenou. Não é ensinar o que Jesus ordenou. Há uma grande e radical diferença. E isso que Jesus nos ordenou diz respeito à nossa vida. O discípulo de Jesus é alguém que reaprende a viver. O discípulo de Jesus é alguém que adquire novas prioridades, novos valores, novas compreensões da vida. Ele tem uma nova cosmovisão, ele tem uma nova percepção de si mesmo, uma nova percepção de Deus, uma nova percepção de como relacionar-se com Deus, uma nova formatação para as suas relações pessoais, uma nova relação com o seu trabalho, uma nova relação com o seu dinheiro, uma nova relação com o seu tempo, uma nova relação com o seu corpo, uma nova relação com a sua psique, uma nova relação com a sua vontade, uma nova relação consigo mesmo. O discípulo de Jesus, ele reaprende a viver. Aprende a viver conforme Jesus ensinou a viver. O discípulo de Jesus aprende a viver.
E fazer discípulos é ensinar a viver como Cristo viveu. Isso é fazer discípulos. A questão não é o quanto você sabe de doutrina, a questão é se você é generoso, se você é solidário, se você é justo. A questão é o que é que define a sua identidade como pessoa. O que é imprescindível para que você se sinta satisfeito com você mesmo, com você mesmo. Por exemplo, eu sou infeliz porque eu não gosto do meu nariz. Bom, Jesus disse que não gostar do nariz não deve ser uma razão para você ser feliz ou infeliz. Jesus disse que o que caracteriza uma personalidade não é a sua aparência física. O fruto do Espírito Santo de Deus não é um cabelo mais liso ou mais crespo. Não é uma circunferência maior ou menor da barriga. O fruto do Espírito Santo é domínio próprio. O fruto do Espírito Santo é bondade, é generosidade, que certamente vai afetar não o tamanho do seu nariz, mas o brilho dos seus olhos com certeza. Não a sua aparência física, mas a grandeza do seu caráter. Por exemplo, Martin Luther King Jr. disse no seu famoso, extraordinário sermão, eu tenho um sonho. O sonho de Martin Luther King, entre outras palavras, foi descrito como o dia em que o sol se levantará sobre a América e os nossos filhos e os nossos netos serão valorizados e considerados dignos, não pela cor da sua pele, mas pela grandeza do seu caráter. Isso fala de um discípulo de Jesus. O discipulado tem a ver com os conteúdos interiores das nossas vidas. E discipular é ensinar a viver. A partir do próprio batismo. Porque o que significa batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Significa o que o apóstolo Paulo nos ensinou em Romanos capítulo 6. Em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo disse o seguinte: fomos sepultados com Jesus na sua morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, uma nova vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Qual é o simbolismo do batismo? Você sabe. A Bíblia Sagrada diz, eu era uma pessoa, me encontrei com Jesus. Esta pessoa que eu era, antes de me encontrar com Jesus ou ser encontrado por Ele, morreu. Morreu e foi sepultada. Quando nós imergimos alguém nas águas, estamos dizendo, ó, essa pessoa que não conhecia Jesus, que não era conhecida de Jesus, morreu, está sendo sepultada. E quando trazemos de volta alguém das águas, estamos dizendo, aquela pessoa que morreu, foi sepultada, agora, assim como Cristo morreu e ressuscitou, aquela pessoa está ressuscitando para uma nova vida. E é uma vida tão outra vida que é como se fosse outra pessoa. Por isso que a Bíblia Sagrada fala que no encontro com Jesus nós nascemos de novo. Nascemos de novo. Morreu, foi sepultado, ressuscitou para uma nova vida. E o discipulado o que é? É o aprender a viver essa nova vida. É aprender a viver como Jesus viveu, a andar como Jesus andou. É isso que diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Como foi que o apóstolo Paulo fez discípulos? Filipenses capítulo 4, ele faz várias recomendações à igreja de Filipos. E lá no versículo 9, ele diz assim, ponham em prática, 4:9 de Filipenses, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Tudo que vocês receberam, aprenderam, ouviram e viram em mim. Por isso é que não se faz discipulado de púlpito. Não se faz discipulado com DVD. Não se faz discipulado com televisão e rádio.
Com televisão, rádio, DVD, livro, a gente divulga uma mensagem. Mas discipulado a gente faz no choque da vida. É quando você sabe quem eu sou, como é estruturada a minha família, como eu vivo, como é a minha casa, como eu lido com os meus valores, como é que eu me comporto. Quando você conhece a minha intimidade, quando você pode ver se aquilo que eu falo é coerente com a maneira como eu vivo, aí então nós estamos numa relação de discipulado. Por isso que o apóstolo Paulo diz: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Por isso é que Paulo diz a Timóteo, na sua segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Segunda a Timóteo 2, 1 e 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Esse é o processo do discipulado. Eu ensino a você, você ensina a outro, que ensina a outro, que ensina a outro. E a questão é como nós ensinamos os outros. O apóstolo Paulo aqui vai dizer uma coisa interessante, é na vida pública. Aquilo que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. E não apenas na vida pública, mas no acompanhamento criterioso do dia a dia de quem fala. Capítulo 3, versículo 10 da segunda carta de Paulo a Timóteo. É só virar uma página. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Mas você, Timóteo, meu filho, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Você tem seguido de perto as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo, você tem seguido de perto, ele está dizendo o seguinte: Timóteo, você tem uma lupa nas suas mãos. E você coloca essa lupa em cima da minha vida. E você verifica o que eu falo, o que eu ensino. Mas você verifica também a minha conduta. Tem uma lupa. Você olha e examina a minha conduta. Ao longo dos anos. Você examina. Mais do que isso, e é interessante, o versículo 10 da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, na tradução da Nova Versão Internacional, está o meu propósito. Mas provavelmente uma de suas traduções dirá as minhas intenções. Alguém tem minhas intenções aí no capítulo 3, versículo 10? Tem ali, tem também. Ok, intenções. Veja que interessante. Quando a gente diz assim, não é possível saber as intenções de alguém. O apóstolo Paulo acho que não concorda. Ele acha que é possível sim. Está nos olhos, está na cara. Isso se denuncia. Por isso é que aquilo que se atribui ao presidente Lincoln, você pode enganar a todos por algum tempo. Alguns, todo o tempo. Mas não consegue enganar a todos o tempo todo. Porque cedo ou tarde você se denuncia. A sua verdade aparece. Aquilo que habita lá no fundo do seu coração é revelado. Inclusive é bíblico. Nada há escondido que não venha a ser revelado. Por isso, Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, você tem visto a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Você tem visto como eu me comporto no momento da tribulação, da perseguição, do sofrimento. Você tem visto como eu me comporto quando eu tenho muito, quando eu tenho pouco, quando eu não tenho nada, quando eu tenho sobrando. Você tem visto como é que eu vivo no dia da festa e no dia do luto. Então é isso. O que você aprendeu, recebeu, ouviu e viu em mim, coloque isso em prática.
Isso é discipulado. Isso é fazer discípulos. É a mesma recomendação que o apóstolo Paulo dá a Tito. Tito, capítulo 2. Tito, fale o que está de acordo com a sã doutrina, capítulo 2, versículo 1. Você, porém, Tito, fale o que está de acordo com a sã doutrina. E o que é que está de acordo com a sã doutrina? Ensine os homens mais velhos a serem moderados, a controlarem o copo, a controlarem o garfo, a controlarem a língua, a controlarem a volúpia do trabalho, a controlarem a ganância, a controlarem o pavio curto. Ensine-os a que sejam moderados. Ensine-os a que sejam dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho. Olha, a mulherada entornava bem naquela época. Não escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Isso se faz cada vez mais necessário. Essa revolução cultural que vivemos, em que não apenas a mulher conquistou um espaço fora de casa, mas substituiu o espaço de fora de casa pelo espaço da casa, ou ao contrário, substituiu a casa pelo espaço de fora. A mulher não apenas se tornou profissional, mas tornou-se profissional às expensas de ser esposa e mãe. Precisam ser ensinadas. Assim como os homens precisam ser ensinados a que sejam maridos e pais, porque é natural do homem caçar, não é natural do homem cuidar da prole. É natural da mulher cuidar da prole, mas não é natural da mulher caçar. Os papéis hoje estão invertidos, mas não é sobre isso que eu quero falar. Então, discipulado tem a ver com isso, tem a ver com ensina a ser prudente, a ser pura. Fico pensando se não entra aí. Eu só fico pensando. A estarem ocupadas em casa. Olha isso que beleza. Serem ocupadas em casa. É a cultura da época, pessoal. Presta atenção que é a cultura da época. Mas você está prestando atenção que o apóstolo Paulo está dizendo que sã doutrina não é justificação, salvação, predestinação, livre-arbítrio. Sã doutrina é pureza, amor, prudência. É isso. Da mesma maneira, encoraje os jovens, versículo 6, a que sejam prudentes, e em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, para que eles não apenas coloquem em prática o que aprenderam, ouviram e receberam, mas também o que viram em você, Tito. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos ou os trabalhadores a que se submetam aos seus senhores ou aos seus patrões, a procurem agradá-los, a não serem respondões. Vejam, reflete a cultura da época, mas está falando sobre a exata dimensão da conduta profissional. O que é fazer discípulos? Fazer discípulos é ensinar a viver. Fazer discipulado não é ensinar uma outra religião. Fazer discipulado é ensinar uma outra maneira de viver. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso, em primeiro lugar, vivendo. Vivendo. Vivendo a vida como a vida é. Vivendo a vida nos fóruns que a vida tem. Vivendo a vida com os contornos que a vida obedece. Vivendo a vida com todas as contingências que a vida nos oferece. Vivendo. Eu gosto muito quando o Ariovaldo Ramos diz que não existe vida cristã. Existe vida. Existe vida. Existe uma maneira cristã de viver a vida e uma maneira não cristã de viver a vida. Mas existe uma vida só. Então, como é que a gente faz discípulos e ensina a viver? Vivendo. Segundo, como é que a gente ensina a viver? A gente ensina a viver entrando nas relações de intimidade
com as pessoas. Ninguém ensina a viver à distância. É uma pena, é uma grande pena, que os instrumentos de propagação da mensagem do Evangelho tenham se tornado a fonte de alimentação espiritual da Igreja de Jesus. Vou lhe dizer uma coisa e digo isso de todo o meu coração e com a mais tranquila consciência. Você não amadurece espiritualmente com livros. E quem diz isso é alguém que gosta muito de ler. Mas você não cresce lendo. Você não cresce ouvindo CD. Você não cresce vendo televisão, comprando DVD de pregador famoso. Não cresce. Você pode inchar. Você pode engordar. Você pode ficar confuso até. Você não cresce. A gente só cresce no atrito da vida. Gosto da fala do Milor Fernandes, por sinal um ateu declarado. Quão admiráveis são as pessoas que não conhecemos muito bem. Quão admiráveis são as pessoas que não conhecemos bem. De longe, todo mundo parece bonito. Hoje nós temos uma igreja que gira ao redor de seus gurus. Jamais Jesus imaginou uma coisa dessa. Jamais. Jesus imaginou uma grande rede de relações afetivas. Gente se esbarrando, se encontrando, se trombando. Porque nós só crescemos quando encontramos limites. E só encontramos limites nos relacionamentos. Só crescemos quando somos chamados para fora de nossa zona de conforto. E só nos relacionamentos é que somos chamados para fora de nossa zona de conforto. É no relacionamento que eu preciso aprender a andar a segunda milha. É no relacionamento que eu preciso aprender a perdoar. É no relacionamento que eu preciso aprender a abrir mão das minhas vontades, sacrificar os meus desejos. É no relacionamento que eu preciso aprender a negociar opiniões, caminhos, projetos. É no relacionamento que eu preciso aprender a dividir, a repartir, a viver com menos. É no relacionamento. Levinas diz que a ética começa no outro. Porque eu vou andando e vou vivendo como eu bem entendo. Até que alguém aparece na minha frente. Quando alguém aparece na minha frente, eu tenho que parar. Eu tenho que parar e eu não posso atropelar esse alguém. Aí eu tenho que dar uma resposta ética. Se eu sirvo, se eu negocio, se eu abraço, se eu questiono, se eu abro mão, se eu convido para andar comigo, se eu contorno, mas aí eu tenho que tomar uma decisão. E é aí, na hora da relação pessoal, que eu cresço. É aí que eu escuto a voz. Por que é tão difícil para você admitir que está errado? Por que é tão difícil para você repartir o que você tem? Por que é tão difícil para você esperar mais 3 dias? Por que é tão difícil para você abrir mão deste projeto e deste sonho? Por que é tão difícil para você dizer a verdade? Por que é tão difícil para você acreditar naquilo que dizem a seu respeito? É aí que você cresce. Ninguém cresce em relações virtuais. Essa coisa da internet pode ser um instrumento de Deus, mas mais ultimamente e mais frequentemente é um instrumento do diabo. O Orkut é a caras dos pobres. O sujeito quer aparecer na caras, não aparece, então ele monta uma página no Orkut. Aí ele mostra a casa dele, o cachorrinho dele, mostra os filhos dele. Põe a vida dele, aquilo que é privativo, aquilo que deveria ser resguardado, fica escancarado. Todo mundo entra, todo mundo vê, deixa palpite, dá conselho, dá opinião. Isso é uma coisa do diabo. Isso não funciona. Eu não sei por que inventaram. Aliás, eu sei por que inventaram. É para devassar a sua vida. Você não vai crescer em relacionamentos virtuais. O relacionamento virtual ele se encerra numa tecla. É num clique. O relacionamento virtual
é um convite à mentira e à falsidade e à superficialidade. O relacionamento virtual é uma página de virtudes mentirosas, de personalidades falsas, inventadas, projetadas para que sejam aceitas, para que sejam admiradas. Ninguém cresce com isso. A gente só cresce ali no encontro do dia a dia, carne e osso, cara a cara, olho no olho. É na madrugada da lágrima, é na necessidade do abraço, é na convivência com o limite do amigo, do irmão, da esposa, do marido, do filho, do pai, da mãe, da filha. É na mesa, é na conversa, é no silêncio que incomoda. É aí que a gente cresce. Não se cresce no auditório, a gente cresce na relação. Então o que é o batismo? O batismo é, eu vivia de um jeito. Que jeito? O jeito que eu bem entendia. Até que eu tive um encontro com Jesus e ele se apresentou a mim. E me olhou de cima para baixo e disse, Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Filho do Deus Altíssimo. Aí eu olhei para ele, estendi a mão, ele me puxou e disse, agora você é meu irmão e meu amigo. E eu trago você para a família do meu pai. E agora eu vou começar a ensinar você a viver. E quero lhe apresentar os irmãos mais velhos. Ande com eles. Observe-os, veja como eles vivem. Aprenda, receba, ouça. Pegue uma lupa, coloque na vida dos seus irmãos mais velhos. E você vai aprender a viver como eu quero que você viva. Você entendeu? Aí você diz assim, sim, Senhor. Aí Jesus diz assim, a sua vida tem um marco. A sua vida tem um ponto de ruptura. Qual é esse ponto de ruptura? O dia em que você deixou de viver de acordo com a sua própria cabeça e passou a dizer assim, Senhor Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu devo viver? Nesse dia em que Ele lhe deu a mão e você estendeu a sua mão e Ele lhe puxou, Ele abraçou como irmão, trouxe você para a família do Pai, Ele disse assim, nesse dia, eu quero que você simbolize esse dia. Porque esse dia é tão importante para você que é como se você tivesse morrido e ressuscitado. Como se você tivesse nascido de novo. E como é que você vai simbolizar esse dia? Como é que você vai referenciar esse dia? Como é que você vai referenciar esse momento da sua vida? Como é que você vai referenciar esse kairós de compreensão e de discernimento espiritual? Você vai fazer isso sendo batizado e submetendo-se ao batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você agora está dizendo, eu faço parte da família de Deus. Agora eu invoco a Jesus Cristo como Senhor. Invoco a Deus como meu Pai. E recebo o Espírito de Deus unido ao meu Espírito. Eu sou uma outra pessoa. Eu sou uma outra pessoa. E agora eu começo a aprender a viver. Aprender a viver como Cristo viveu. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrem-se dos seus guias espirituais, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. A Nova Versão Internacional, na minha opinião, foi muito infeliz na tradução. Lembrem-se dos seus líderes. Eu penso que aqui está falando dos guias espirituais. Dos homens e mulheres que ensinaram a você como viver. Falaram para você a palavra de Deus. Não necessariamente foi um líder, um pastor, um apóstolo, um bispo. Foi um irmão mais velho seu, um filho mais velho do Deus Altíssimo, alguém que já anda com Deus há mais tempo. Ele falou para você a palavra de Deus, e aí você observou bem a maneira como ele vive. E não só a maneira como ele vive, mas o resultado da sua vida, a sua carreira inteira, começo, meio e fim. Ao longo do tempo, uma trajetória de coerência. E imite a fé. Isso é discipulado.
Discipular é ensinar a viver. Discípulo de Jesus é aquele que está no processo contínuo de aprender a ser como Cristo, a viver como Cristo, a andar como Cristo andou. Como é que nós intencionalmente fazemos discípulos? Como é que nós intencionalmente ensinamos a viver como Cristo viveu? Primeiro, vivendo. E segundo, entrando na intimidade das relações pessoais, para que Cristo seja formado em nós, enquanto nos servimos uns aos outros na presença de Deus, o nosso Pai, em obediência a Jesus Cristo, nosso Senhor, e sob a unção, o poder, o encorajamento e a bênção do Espírito Santo de Deus. Aqueles que foram batizados esta manhã, se não pareceu, foi uma palavra de boas-vindas e uma declaração do que é que você pode, deve esperar da sua nova vida em Cristo Jesus. É uma grande aventura. E talvez alguém diga assim, é difícil em ser discípulo de Jesus. Não é verdade. Não é difícil ser discípulo de Jesus. É impossível. É impossível. Só é possível mediante a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Deus é quem opera em nós o querer e o efetuar a sua vontade. Essa vida de Cristo em nós é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso é que a Bíblia fala que essa nova vida é chamada de fruto do Espírito Santo. É o Espírito quem produz. Talvez você diga, mas deve ser uma vida de sacrifício. Também. É sim uma vida de sacrifício. Mas uma coisa eu lhe digo, não há vida melhor. Se tem um homem na Bíblia Sagrada que sofreu enquanto seguiu a Jesus e aprendeu a viver como Cristo viveu, foi São Paulo apóstolo. Mas ele termina a sua vida dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele começa a vida dizendo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Eu não teria outra vida senão a vida de seguir a Jesus. Exige, custa, mas a bem-aventurança do discipulado é impagável. Por isso é uma graça. É um privilégio concedido por Deus para nós. É uma graça. Combati o bom combate. Eu vivi a melhor vida que se podia viver. Eu aprendi com o melhor mestre que se poderia achar. Eu andei com Jesus. E posso afirmar que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz. Não existe. Não existe. Bem-vindos, irmãos, à senda do discipulado. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.